Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Eu não sei, eu acho que foi em 1919 que teve uma fome aqui que moveu a região. Ou foi 49? 32. Então nós tivemos uma fome, uma dificuldade, uma crise, que pessoas morreram, e gente perdeu o que tinha, e outras, gente saiu de um lugar para outro. Eu me lembro de quando o João Barbosa estava vivo, ele disse que nessa crise, o pai dele pegou ele lá na região de Jussara e trouxe para cá. E aí você vai vendo então essa movimentação de pessoas atrás de resolver o problema. Sobrevindo fome à terra, mas não foi uma fome normal, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Uma fome como aquela que Abraão fez Abraão descer para o Egito. Uma fome terrível. E aí o que nós vemos então é o estado de crise sendo manifestado na vida de Isaac. Porque a gente sabe que criador de gado sem água, né, sem pasto, traz sérias dificuldades para a vida. E aí não é mais a falta de água somente, mas é o patrimônio diminuindo e outras coisas mais, a saúde indo embora. E aí o que nós encontramos então é o estado de crise que Isaac passa nesse período descrito aqui no capítulo 26. Terra passando fome, é o que diz o versículo 1. Mas aqui tem outros tipos de crise interessantes. Isaac não se sentia seguro. Isaac pensou: minha esposa é muito bonita, e os homens desse lugar podem me matar para poder tomar a mulher. E aí o que você encontra então é Isaac não se sentindo seguro no lugar. E esse é outro tipo de crise que ele vai enfrentando. A outra crise que nós observamos era invejado pelos filisteus. Está aí no versículo 14. Isaac era invejado pelos filisteus. Eu não sei se você já estudou sobre inveja. Eu acho que eu até já conversei com os irmãos aqui há um tempo, né? Há muito tempo atrás, porque a menina ainda era pequenininha, né? A do cabelo cacheado. Era pequenininha, então há muito tempo atrás. Mas nós conversamos sobre inveja. E a inveja é o sentimento de tristeza pela felicidade alheia. Então o invejoso é alguém que não pode ver o invejado feliz. O invejado está feliz, então o invejoso fica infeliz, pedir e tudo mais. Mas Isaac lidava com gente que não estava feliz com a prosperidade dele, com gente que não estava feliz com aquilo que Deus tinha dado, com o que Deus estava operando na vida dele. E aí você encontra então outro tipo de crise, lidar com gente invejosa. Depois, um pouco mais na frente, no versículo 16, diz que ele foi expulso da terra. Aqueles indivíduos chamaram ele e disseram: olha, tu já está maior do que nós, mais rico do que a gente, e eu quero que você saia da terra. E aí então está Isaac saindo da terra. Nós temos então outro tipo de crise sendo estabelecida na vida dele, porque agora ele tem que reorganizar todos os pastos, a nova terra que vai criar seus animais e viver. E o que nós encontramos então? Uma outra crise sendo estabelecida. Todo poço que abria, um vizinho tomava. Esse poço é nosso. Ele abria outro poço, e aí o vizinho vinha lá e tomava. Ele disse: aqui não é o nosso lugar, vamos mais para frente. E abriu outro poço. E só depois do terceiro poço é que ele tem paz. E ali ele se estabelece e fica ali por algum tempo. Mas toda vez que ele acertava na água, vinha o vizinho e tomava o poço. Para quem é criador de animal aqui, sabe o quanto que é importante ter a água do poço, né? E o que acontece ali é crises sendo manifestadas. Então, nesse texto, você vai vendo Isaac passar por vários tipos de crise. É crise na família, é crise por conta das suas inseguranças, é crise por causa da fome, da seca, é crise por causa da inveja, e é crise porque agora ele está sendo expulso daquele lugar. Então nós encontramos aqui um indivíduo que está passando por períodos de crise. Eu não sei qual é a sua, talvez a sua seja uma enfermidade. Talvez não seja uma enfermidade de você, talvez seja uma enfermidade de alguém da sua casa. Talvez alguém que esteja em um estado extremamente grave. Talvez a sua crise seja o filho que está dando trabalho depois de grande.
ou drogas que estão entrando dentro da sua família. E você olha talvez para o neto e está pasmo porque não imaginava que isso poderia acontecer dentro da sua casa, mas isso está acontecendo. Talvez seja a crise do casamento, o sentimento, ou talvez você já esteja envolvido no processo de divórcio. Então a crise, ela pode vir, mas existem algumas formas de você passar por ela. Andando com Jesus, você passa por ela de uma forma edificante, e a crise não destrói você, não destrói a sua espiritualidade. Esse é um aspecto interessante. Esses dias eu estava pregando na igreja e nós usamos o exemplo de Jó, falando a respeito da soberania de Deus. A prosperidade de Jó não dependia dele, porque era Deus quem dava. E o estado de dificuldade que Jó passou também não dependia dele, porque foi Deus que concedeu. Mas Deus estava no controle em todas as situações, de forma que Jó passa por todas as crises que se possa imaginar. Perde saúde, perde patrimônio, perde os filhos. A esposa que ficou o diabo usando para perseguir ele. E aí o que você tem? Um indivíduo que depois que passa pela crise, levanta a cabeça. Deus dá a ele o dobro de tudo que ele tinha, dá de novo os filhos, abençoa a vida, prospera, desenvolve, os irmãos aparecem para dar presente. Eu até fiquei pensando assim, não foram dar os presentes na hora que ele estava precisando, na hora que ele estava rico de novo, aí vai todo mundo dar presente para Jó. Mas